se você fosse hoje se comunicar a Deus, qual é o seu presente a Deus? Quem é o seu presente? O que é o seu presente? O que você entrega de presente a Deus? Você vai comunicar a Deus sobre o presente que você vai entregar a Ele. Quem terminou pode dobrar o papel e pôr na caixinha pink. Pode trazer a caixa, Elaine. Muito bem, gente. Né? Então vamos lá. Não é bem isso ainda. Peraí. Não era isso. Ai, que ingênuo. Acho que dá pra usar esse. Esse dá pra usar. Esse aí acho que dá. Você não pode dar para Deus aquilo que Ele já te deu, gente. Como assim? Você vai devolver? Pega de volta, minha família. Não. Não vai dar. G. É parecido com o primeiro. Dá para aproveitar um pouquinho ali, uma parte ou outra. Que comprido, vou sentar. Ali. Muito bom, esse é bom. Esse daí vai ensinar a gente no final da palestra. Não é isso. Não. Pensa. Última. Coitado, você deseja isso mesmo pra ele? Mas se foi ele... Ó, as cartinhas. Vai, valeu a pena. Valeu a pena, chegamos na carta. Que presentão, hein? Parece que tem diálogo mesmo com o criador, essa pessoa. Então, gente. Gente, será que escreveu a carta certa, né? Vocês estão preocupados?
É interessante, né? Quem sou eu para rasgar o teu presente para Deus? Que posição eu estaria aqui para estar julgando? Será que é tu que não está rasgando o teu presente para Deus diariamente sem perceber? Então essa é a reflexão, né? Eu fiz a proposta. Vocês foram provocados a fazer algo que eu pedi, uma reflexão, não é? E aí você entrega o seu presente a Deus, e quem sou eu para estar aqui? Que poder vocês podem, né, me dar ou eu ter para julgar? Para rasgar o seu presente, para dizer se esse é bom ou esse não. Eu não sou nada. E isso é só para dar um choque na nossa percepção. Será que no teu acordar, de manhã, de tarde, de noite, ao trabalhar, ao tomar banho, ao cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua família, você percebe que é para o Criador, que há alguém realmente olhando tudo, que não há como fazer nada e depois ninguém vai descobrir? Não tem como. Não tem como uma folha cair sem a gente estar de uma certa maneira sendo observados, né? O braço que eu quebro, o braço que eu conserto. Posso dar um soco na cara, eu posso fazer um facelifting. Então, esse primeiro momento do nosso encontro é para fazer essa reflexão. Aqui, em que local está a outorga de que ali é Deus ou não é Deus? De que aquela é uma casa do Senhor e aquela não. E é isso que a gente tem que parar para analisar. Quem é a casa do Senhor? Né? Então, a gente vê aí um despertar, uma onda de despertar, o esoterismo, o edoterismo, o budismo, o catolicismo, o evangélico, o satanista, tá todo mundo, né? E a gente está sendo obrigado a ver. Para muitos de nós é um choque de realidade. A gente está num ninho muito favorável, 2 vizinhos, Paraná, favorável. Né? Imagina a gente, por exemplo, agora num local que está em processo de guerra, né? Em processo de troca de modelo político. A gente está aqui, ó. Tá? Então é uma reflexão. O que você entrega? O que você enxerga como um gift, um presente? E quem pode julgar se o teu presente é digno? Né? O que vocês sentiram quando eu comecei a rasgar as cartas? Vocês esperavam por isso? Não gostei. É isso que eu quero ouvir. Todo mundo gostou? O que você achou? Fala mais alto. Achei grosseiro. Grosseiro. Boa. Agressivo. O que mais? O que você achou? Você achou engraçado. Você me conhece. Você sabe que eu tinha um ponto. Quem que não gostou? Fala a verdade. Nós temos opinião. E não precisa ser com o coletivo. Todo mundo na mesma... Quem que se sentiu chocado? Ofendido? É um choque. É uma carta para Deus, você vai rasgar? Será que é a minha? Quem de vocês fez essa pergunta? Eu fiz? Não é? O que ela quer com isso? É só para a gente refletir até que ponto a gente percebe. E até que ponto a gente dá a outorga para alguém externo a nós mesmos, de fazer o nosso próprio contato. Certo? O Cristo interno está realmente de volta, despertando aqui, ó. E aqui, e aqui. Tá? Tudo que está despertando daqui para baixo foi nos últimos 2000 anos, gente. Primitividade dos primeiros chakras, perpetuar a espécie, conquistar, ter, né? Aí nós temos esse chakra, esse para uma humanidade bem materialista, que não enxerga a jornada da alma. E aí o Jesus Cristo veio lá na época dele, segurando esse farol aqui, chamado amor, o chakra cardíaco.
o chakra da paz do Espírito Santo, né? Ok? E a partir desse ponto, nós vamos começar a fazer uma busca em relação a mentiras e verdades. A gente chama de dar uma revisada na história, a verdadeira história da humanidade, a história oculta da humanidade, a outra versão do mundo criado, segundo essa teologia, segundo essa, segundo aquela, segundo aquela. A gente começa a fazer uma pesquisa, uma busca. E desde quando ter ciência, ter sabedoria, ter conhecimento, é algo anticristo. Então, assim, alguns movimentos do passado fecharam conhecimentos e caçaram e proibiram esses conhecimentos. Tá? Quem faz a jornada da matéria, que é o poder na matéria, quem faz a jornada espiritual começa a ver que sem a caridade, sem a bondade, sem o amor, sem a compaixão, sem o perdão, a gente vai ficando aqui, né? Então, tem uma pessoal aí que tem uma jornada materialista. Aqui eu tenho tantos anos, eu conquisto tanto no meu banco, tantos clientes, e aí eu tenho sucesso. Essa é a jornada materialista. Quem nunca estudou espiritismo, espiritualismo, o budismo, tá aí numa visão, uma jornada um pouquinho mais materialista. Por mais que seja religioso, ainda é bem materialista, certo? Não no sentido de ter matéria, tá? De achar que é só uma vida, de achar que é só uma encarnação. Aí é uma visão matéria, ok? Aí nós temos uma visão espiritualista. Pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. Cuidar das contas, cuidar do trabalho, cuidar da parte financeira, mas também uma reforma íntima, emocional e mental. E aí que eu dou o gancho para a entrada da palestra. Emocional e mental. E esses dois são o espiritual. Que encaixa aqui nessa lógica fisiológica. Então a gente vai devagarinho juntar esse conhecimento. Porém, o subtítulo já mostra isso. Saúde emocional em pura energia. Quando a gente vai passar, por exemplo, um prato de feijão e arroz para uma criança de 10 anos, a gente está dando uma nutrição boa, adequada para ela, não está? Se a gente der esse prato de feijão e arroz para uma criança de 2 meses, não está adequado. Peraí, mas a comida é tão boa, tão nutritiva, mas pode ser para qualquer faixa etária? Não. Então, o que hoje a gente vai trazer é um pratão de feijão e arroz. Pode ser que a sua mente ainda esteja de 2 meses. E aí vai dar aí umas bugadas. Mas pode ser que você já está uma criança aí de 3 anos que já pode comer. Com quantos anos a gente já vai para a escola sozinhos? Até com quantos anos o pai e a mãe levam ou o tio da avó leva? Então, aqui, nesse momento, é vocês vindo sozinhos para a escola. Claro que alguns teve que a mãe vir buscar, né? Mas a maioria veio aqui porque já consegue ir sozinho para a escola. E não é para provar para o pai e para a mãe, eu já sei ir sozinho. O pai e a mãe já confiam. Você já pode ir sozinho. Para muitas das tuas melhoras, para muitas das tuas buscas. Um terapeuta pode te acompanhar por um tempo, um guru pode te acompanhar por um tempo, mas tem criança que tem que já fazer a sua busca, a sua caminhada, que já cresceu. E o conceito dessa palestra é justamente isso, puxar do infantilismo do ego e trazer para uma visão de consciência mais ampla, de que você está recolhendo ou vivendo ou contrabalanceando o processo kármico da sua jornada espiritual. Agora com esse nome que você acha que é o seu. Certo? Então só para a gente lembrar um pouquinho. Sentimentos, emoções. Algumas fazem assim na gente e outras fazem...
Vocês percebem que existe um movimento que deixa a gente mais encouraçado, até um negócio, e tem outro movimento que a gente já fica assim, parecem umas pessoas felizes, né? Esse movimento, eu vou mostrar para vocês como se fosse um prédio, subsolo, térreo, áreas mais habitáveis, e, vamos dizer, uma visão vertical, uma visão acima da sua normal visão. Então, hoje a gente sai de um apartamento do primeiro andar, vai subir lá no 18º andar, vai olhar o bairro do mesmo local que você sempre olhou o bairro, só que de alguns metros acima, ok? Depois a gente volta para o elevador e volta lá para o nosso andar, porque é quando a gente vai embora. Então, perceber o teu movimento vertical como alma, e não o teu movimento horizontal como alma. Porque quem enxerga o movimento horizontal como alma, busca vidas passadas. Quem enxerga o movimento vertical como alma, busca sua verdade. Busca quem resolveu reencarnar nas vidas passadas e nessa. Busca quem te enfiou nesse projeto. Porque quem te enfiou nesse projeto não foi os erros das vidas passadas, que é o que a maioria pensa. Errei em vidas passadas, então tô aqui nessa, né? É uma visão meio lógica do kardecismo, não é? Tá. A gente fez o que pôde na data que estava, com a consciência que a gente tinha, no planeta que a gente estava. Só que nesse momento, a ordem do despertar da consciência da humanidade é pegar lá o eu sou e fazer desce aqui e rege cada pensamento meu, cada decisão minha, cada sentimento meu. Entende? E a gente abandona esse eu inferior e se conecta com o eu superior. Mas não é um abandono no sentido de eu não sou mais Raquel, tá? Mas só Raquel, né? Prazer, meu nome é Raquel. Parece que é pouco. Tá faltando dados, né? Falta dados. Estou Raquel, né? Estou. E aí a gente vai subir, tá? Imaginem 2 trilhas de trem. Uma horizontal e uma vertical. Você vindo do horizontal, nasci, fui criança, casei, nananã, horizontal. E agora você vindo do vertical, que é quem te enfiou para ser quem você veio a ser. O seu espírito, a sua centelha, a sua essência, sentiu a enorme necessidade de estar aqui na Terra nesse período para ajudar na transição planetária. Creio que nós não vamos ver o planeta transitado. Para os nossos netos, quem sabe, para os nossos filhos, quem sabe, mas eu acho que a gente veio para ser aquele mocinho que deita na poça da lama para a mocinha passar sem sujar o pé. É essa geração. Tá? Concordam? Então, para vocês perceberem esse edifício denso, mais aterrado, mais escuro, mais na matéria, e devagarinho eu posso me deslocar. No mesmo dia, dependendo da palavra que eu pensar. Então, gente, o que está no consciente da gente? O iceberg, aqui está no sol, 10% é o que a gente sabe, o que a gente está pensando. Abaixo do iceberg, aquele velho ditado, está no teu subconsciente. A gente às vezes não sabe por que tem pânico de alguma coisa. Não tem histórico consciente de por que eu tenho pânico de cobra. Nunca vi uma cobra na vida. Deve ser de vidas passadas. A gente na hora já fala, né? Quem que não fala? Na última vida eu devo ter. Às vezes a gente até fala já isso. A gente associa com a última encarnação, esse povo mais doidinho. Mas às vezes pode ser intragestacional. Às vezes pode ser uma questão que a sua mãe passou intrauterinamente, né? Certo? Às vezes pode estar no complexo familiar mesmo, no sentido de genética. Então, às vezes a gente vai demorar para descobrir por que
Teu pai tem olho azul, tua mãe tem olho castanho, você herdou o olho assim e não assim. Mas a tua irmã, que tem a mesma probabilidade de herdar o olho tal, herdou. Por que ela herdou aquele olho? Por que o espírito dela imantou aquela cor ali e em mim não? Porque até no momento da fecundação, o seu espírito estava lá. Então tem coisas que hoje você vivencia ou se depara que estão desde o projeto kármico ali. Né? Vocês já perceberam uma ninhada de 5 cachorros? 2 são dóceis, um é doente e o outro é agressivo. Ué, mas eles são quíntuplos, né? Deveriam ser gêmeos. Mas por que um é brabo? O outro é muito doente. E os outros 3 são fáceis de arranjar família para adotar. O que aconteceu antes de vir? Então esse é o movimento que a gente vai debater hoje. Percebam o raio, tá? Um raio assim, e o alto lá, o roxo, raio assim. Então nós temos um círculo bem assim, e nós temos um círculo bem assim. Imagina que o menorzinho ali é uma lâmpada que acende quando você sente essa emoção. Vou pegar a mais baixa que está aqui em hertz, 20 hertz a vergonha. Imagina uma lâmpada de 20 hertz que você está sentindo vergonha e o seu espírito acende assim. Aí devagarinho você está sentindo o orgulho. É uma lâmpada que ilumina um pouquinho mais do que a vergonha, né? Ai, sentindo orgulho, né? Aí vamos para uma emoção mais evoluída lá, paz. A lâmpada que acende em cima de você é maior, ela engloba a tua aura inteira. Então, esse funil que a gente trouxe aqui para vocês visualizarem as emoções, são mais ou menos para vocês perceberem densidade e sutileza. Quanto mais densa a emoção, menor é o raio de abrangência da consciência. Por exemplo, eu preciso ter uma boa ideia, mas eu estou com muito medo agora. A minha consciência consegue ter uma ideia assim, ó, para me livrar daquele perigo. Agora, eu preciso ter uma boa ideia e eu me sinto com boa vontade. Eu estou com boa vontade, não sei o que eu vou fazer, não sei como que eu vou resolver isso, mas eu tenho essa vontade de resolver essa questão. A consciência faz... Ela acende a mais. Tá? Percebam. Quanto menos, quanto mais. Então, se você está com um conflito, você faz uma oração, busca a paz do Espírito Santo, se conecta com Jesus, se conecta com uma bolha de paz, mentaliza o mantra Om, faz ali 2 minutinhos de contemplação, visualiza o campo da paz, acalmando teu coração, a tua boa ideia vai ir. Porque você conseguiu trazer um pensamento, problema. Agora eu estou com esse problema, mas eu preciso resolvê-lo. Então eu vou primeiro trabalhar minha energia mental. Eu vou rezar, vou respirar, vou fazer um mantra, vou colocar um processo que eu gosto, um barulho de cachoeira, um barulho de água. E aí eu vou primeiro sair daquele conflito mentalmente. Ao sair mentalmente daquele conflito, pode acontecer que sua consciência capte de uma dimensão que a gente chama de 6ª dimensão, a solução, a resolução. É muito simples, a gente vai passar adiante com isso. Tá assim, para a esquerda, para a direita. Não estamos falando de política. É porque às vezes né? Quando o espiral emocional, quando o espiral ou o spin, que a gente chama um termo espírita, quando o spin da alma, o spin da emoção está para a esquerda, ele tende a... Quando a gente vira o spin para sentido horário, ele tende a... Lembra que eu falei de verticalizar? E o verticalizar é só para cima? Não.
2. Então, quando a gente está com um problema e a gente tende a aumentá-lo, nos desesperar, ter pensamentos tóxicos, traumatizados, o nosso campo de energia faz o movimento downward spiral, né? Faz o movimento para baixo. Não é o teu corpo que desce, gente. É a tua emoção. E quando a tua emoção desce, os espíritos que estão naquele andar te encontram. Aí você sobe o elevador, vou começar lá, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Você começa a ter um pensamento positivo. Você entrou no elevador e você vai fazer upward. Você começa a subir. Você pode ter razões para estar chateado com alguma pessoa, alguma situação, mas aí você ativa a luz violeta, faz um Pai Nosso, pede iluminação para o teu guia, tenta entender a história de vida da pessoa para ela chegar àquele contexto e você exerce compaixão. Tenta tirar do ego. Eu, ele, ego. O ego é o mental mais inferior aqui, mais baixo. Aí você começa a ter uma outra escolha. Então, como que eu posso dominar o que eu estou pensando? Todos podem. Todos podem. Quando eu rasguei a carta, quando eu fiz e eu pedi o que vocês pensaram, o que vocês sentiram, eu achei agressivo. Né? A gente começou a ter uma emoção ali. Alguns já desceram. Aí você se pergunta, baixa autoestima? Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí vai ter um pensamento, vai vir o pensamento. Eu sabia que eu não devia ter vindo, ou que bom que eu vim. Devagar, ou você começa a julgar, criticar a si mesmo, a experiência, falar mal, teimar no mental, ou você fala, bom, ela não concluiu ainda, eu não posso concluir também. Vou dar uma chance para essa doida aí, esperar ela terminar, para depois eu fazer alguma conclusão. Mas nós humanos, a gente faz um pensamento ou uma conclusão às vezes cedo demais. Antes da hora. E aí é bom que a gente hoje já começa, peraí, deixa eu avaliar mais um dia, deixa eu contar até 10 antes de responder. Quantas vezes eu já ensinei para algumas das pessoas, eu falo, quando alguém me dá uma notícia que eu tenho que dar uma resposta na hora, eu geralmente falo, posso dar uma voltinha? Já dei a voltinha. Para sair daquele... Porque senão a gente vira primitivos, a gente já responde de uma forma mais rápida, mais sobrevivencial, mais egóica. Ou mais egoísta. Porque tá aí. Então, percebam isso. Stephen Hawking, ele era um neurocientista e ele classificou emoções e ele começou a dizer, olha, culpa, vergonha, remorso, raiva, indignação, tem uma lâmpada que acende assim, né? Aí orgulho, compaixão, boa vontade, daí já vai trazendo uma luz maior ao redor da sua, vamos dizer assim, do seu labirinto escuro, porque dentro da sua cabeça só quem mora é você, dentro dos teus pensamentos só quem pensa é você. Então, às vezes, a gente entra num labirinto mais escuro, mais denso, e aí vocês têm que saber que dá para sair, mesmo não sentindo. Mesmo não sentindo, entendam que a emoção desloca. O pensamento tem que ser frio e neutro. Então, sei lá, vem a minha sogra e me ofende. E eu tô passando raiva dela já faz tempo, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então eu já tô meio que acumulada, né? E aí ela me dá mais essa.
eu já estou pensando aquilo que eu já costumo pensar há semanas dela. Em vez de eu parar e perceber o que eu estou pensando hoje, né? Então isso está me prejudicando, isso está me trazendo insônia, azedume, eu que estou ficando irritada, ansiosa, antissocial. Então eu preciso corrigir isso em mim, né? Então eu vou fazer o Ho'oponopono para minha sogra. Começa a primeira frase, você já não quer falar. Tá escrito lá. Eu te amo, mas eu não amo, né? Mas eu não sou grata. Olha o pensamento. Então é isso que eu digo, gente, vocês não precisam sentir que ama a sogra. Mas era melhor vocês pensarem que sim. Então você vai lá. Primeiro eu vou ativando luz violeta em mim, nela, em toda a situação que em vidas passadas a gente já deve ter, né? Com certeza isso não é de agora. Vítimas e algozes se encontram novamente. Então essa implicância geralmente não é gratuita. Aí você, em vez de sentir que ama, que é grato, não sei o que, você pelo menos produz o pensamento. A palavra ela tem uma vibração muito, muito eficiente. Então você fica lá, pega a foto da sogra, escreve eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe. Faz isso por 21 dias, 21 minutos, 21 respirações. Mas insista, mesmo não sentindo, insista. E teus guias e toda essa parte metafísica invisível, poderosa, maravilhosa, percebem a tua boa vontade. E devagarinho tem algumas situações que eles vão lá do processo kármico já... Daqui a pouco vocês duas se unem com um inimigo em comum. Aí vocês duas viram uma amiga e vão combater o inimigo em comum, que é, sei lá, fulano ficou doente, ai, vamos todo mundo ajudar. E aí a doença do outro problema lá, que vocês vão resolver de forma incomum, acaba unindo vocês. E é assim mesmo. Tá? Então, é muito importante você fazer a escolha nesse degrau, em vez de falar aquele... Você fala, em algum momento, provavelmente, eu causei isso nessa pessoa, em outra pessoa, e o karma tá resolvendo de devolver a conta para mim. Check! Né? Aí você fala, quita a questão kármica sem aumentar mais uma teia atável para uma próxima situação. A gente tem que ser meio trouxa? Não, a gente tem que ser conscientes que a gente não é isso. E às vezes você tá puto por causa do nome que você tem, por causa da pessoa que você acha que você é. Ou que você acha que o outro é. E você não é nada disso. Você tá de passagem nesse momento. Então, só para confirmar, tá? Seres humanos. Percepção, pensamento, emoção, resposta. Ou a resposta ela é reativa, ou ela é proativa. Quando a gente é meio reativo, a gente provavelmente à esquerda. Por isso que a gente tem que parar e analisar e, quem sabe, chamar o socorro extrafísico. Pede para o teu guia se aproximar antes de você, sei lá, descer do carro. Pede para o teu guardião estar aí do teu lado. São Miguel na frente, do lado esquerdo, do direito, de cima, abaixo. Bota a galera que fica no banco de reserva tua vida toda querendo jogar no teu jogo, mas você não chama. Guia espiritual, guardião, anjo da guarda, o amor de Cristo, o manto de Maria, vocês aprenderam. Nós aprendemos. Mas é que a gente acha isso meio cafona, meio brega. Bota em prática. Consciência faz isso, tá? Então, quero explicar isso bem calmamente. A gente percebe alguma coisa. Lembra? Rasguei. Primeira coisa que, quando eu rasguei essas cartas, vocês todos olharam para mim.
Não teve como não olhar. Não teve como ficar olhando para outra coisa. Todo mundo fez assim, voa. Vocês perceberam. A primeira coisa foi o movimento e a percepção. Pá. Segunda coisa, você pensou algo. Pensou, não pensou? Não veio a emoção antes do teu... Olha, você pensou, mas não sentiu. Só depois que você sentiu. Por exemplo, a Sabrina pensou, que engraçado, e sentiu vontade de rir. Como que é teu nome? A Neia, sim. Percebeu, pensou, que agressivo. E sentiu tristeza. Tristeza? Eu achei forte. E o que você sentiu? Isso é o que você pensou. E o que você sentiu? É tipo assim, poxa, mas como que ela tá... Isso é o que você pensou. O que? Isso! Senti tristeza, senti até raiva, eu acho, um pouco. Não sei, fiquei indignada. Né? Isso aí. O que você pensou? Você viu? Di, o que você pensou? Eu pensei, tu deve estar querendo dar uma coisa material para Deus. E o que você sentiu? Eu senti neutralidade, assim. Vamos ver o que vai dar. Neutralidade é do... E neutralidade é o Guilherme em pessoa, né? Vocês conseguem lembrar o que vocês pensaram e o que vocês sentiram? E são etapas diferentes. Você vê, a Neia teve dificuldade. Eu, às vezes, em consultório, eu falo, tá, mas isso é o que você pensou. O que você sentiu? Ah, eu acho que não sei o que... Não, isso é o que você acha. Isso é o que você pensa. O que você sentiu? A pessoa não conseguiu desvincular, tá tudo misturado ainda. Ah, eu senti rejeição. Eu senti um choque, eu senti um susto. Pensei, ela vai chegar em algum lugar com isso. Mas me senti um pouquinho chocado. Estranhei, a gente usa aqui muito no grupo essa palavra. Me gerou um estranhamento. Não sei se é bom, né? Se é ruim, se é neutro, se é positivo, se é negativo. Por isso que o budismo ele traz um pouquinho dessa questão de soltar a gente da comparação qualitativa, comparativa. Por exemplo, tal fase na minha vida foi muito difícil para mim, para minha família, para todos. Isso é uma frase normal quando a gente lembra de uma fase da nossa vida. Uma pessoa criada na linguagem, na visão budista, por exemplo, ela não ia descrever que tal fase foi difícil nem ruim. Ela ia descrever como foi a fase. Mas ela não ia colocar um adjetivo. Foi a melhor fase ou a pior. Olha, aquela fase foi assim que você... Tudo foi assim. Daí você pergunta, e foi bom? Foi assim. Tá, mas foi bom ou foi ruim? Foi assim. Se você acha que tem que dizer se é bom ou ruim, é contigo. Sabe? Fato, registro, dado, senha. Só informação. Difícil para nós ocidentais, com sangue italiano, alemão. Para nós é mais difícil, entendeu? A gente já vai dizer qual fase que foi, quanto tempo durou, se foi melhor, ruim, se foi boa, se não foi boa. A gente começa a colocar um monte de adjetivos e começa a comparar e a gente não entra em paz com aquele período. Quando lá atrás eu reprovei, me senti a pior pessoa do mundo, tal. Aí a gente, quando cresce, a gente deveria aprender assim, em tal ano, em tal data, em tal momento da minha vida, eu reprovei. Né? Tive que fazer tudo de novo no ano e tal, não sei o que. De uma forma mais relato, impessoal. Por quê? Por que a gente está trazendo isso? Porque a escolha da narrativa que você dá para a tua vida é uma escolha sua. Depois de 41 anos de vida, eu escolher só a fase que eu sofri um acidente de carro para contar da minha vida,
É igual eu escolher só, eu sou Raquel. E que mais, né? Então, às vezes, a gente tem que perceber aonde que a gente fica narrando e repetindo, como um disco furado. Ah, Raquel, mas eu fico repetindo muito isso porque é uma coisa não resolvida ainda em mim. Por isso que nós estamos aqui. Porque você tem que virar essa chave. Por que você quer resolver uma coisa que já acabou? Ah, eu tenho que resolver, eu tenho que dar vazão. Mas está acontecendo hoje? Não, faz anos. Por que você revive hoje? Se já faz anos. Então tem coisas que hoje a gente tem que virar a chave. E vocês vão perceber pela uma imagem que a gente tem aqui, ó. Então, ó. Percebo, penso, sinto. Aí eu vou dar uma resposta. E geralmente, quando vocês estão aí sentados sem poder dar uma resposta, a resposta ela é metabólica. Ela é o chakra que libera. Ou é a bexiga, ou é uma tremedeira, ou é sono, ou não consegue ouvir mais, está com sono. O organismo quer fugir. Aí a resposta não é consciente, mas ela é metabólica e às vezes a gente sente, a mão está suando, tá? Então a resposta, ela pode ser proativa, positiva. Quem já teve que trocar o pneu sozinho aí, sem ajuda? Levanta a mão. A situação era perigosa? Dolly? Então, você percebeu que estourou o pneu, você pensou, vou ter que parar. O que você sentiu? Raiva, ansiedade, medo? Aí você ali vai dar uma resposta. Se é um caminhoneiro bem experiente, só respira fundo e vai fazendo etapa por etapa, vai resolvendo uma coisa de cada vez e quando vê tá pronto, já pegou a estrada. Agora, se é um mais inexperiente, na primeira etapa já congela. Já liga para alguém, já pede ajuda, não consegue pensar. Não consegue resolver. Alguém me ajuda. Entendeu? Tá tudo aqui na resposta que você deixou a emoção tomar conta. Porque aqui você não produziu imediatamente um pensamento que te segurasse. Que te centrasse. Para que você volte para o centro do seu ser. Em vez de se desintegrar, né? Que nem essa imagem aqui. Parece que é diluído, né? Não consegue pensar, não consegue ficar em pé, não consegue respirar. Não consegue ter uma resposta assertiva, proativa, calma. Tá? Então começa. Eu voltei numa situação que tinha acontecido lá atrás. Daí eu fiquei com medo de fazer a mesma coisa que tinha feito lá. Trocou o pneu errado. E eu vim, assim, um bom tempo com o pneu bambando e eu não tinha visto. Não sabia, né? E aí quando eu fui trocar pela situação que eu tinha passado, quando eu fui trocar o pneu, eu fiquei, meu Deus, e agora? Será que eu troquei direito? Será que tá certo? Será que... Projetou no novo fenômeno o último trauma. Né? A gente traz aquele último trauma aqui, ó. Aí quando vem um novo fenômeno, um novo estímulo, numa outra data, a gente pega aquela resposta e faz tchá tchá. Porque a gente não está consciente da produção de pensamentos. Parece fácil, mas isso aqui é uma bolota de complicado. Olha só, essa imagem diz tudo. Ao você perceber qualquer situação, você está aqui, ou para cá ou para lá. Você vai mudar o mundo? Não. O mundo está fácil de mudar? Não. Mas esse teu pensar, produzir, metabolizar, trocar hormônios, troca gasosa, troca mental, espiritual, isso você pode controlar. Você pode viver em paz no meio do conflito. Porque está aqui. Tá? Então a gente faz isso, nós tudo, tá, gente? Desce glamurosa, sobe glamurosa, por causa do que você está consciente ou não. Controle da mente. Lá é o ocidente, lá é o, né? Lá é o oriente. Mas é tipo aquilo mesmo.
né? Eu percebi esse controle da mente, por exemplo, num parto normal, no parto da Lavínia. A gente se perde. Aí quando vem alguém que ajuda a voltar pro centro, a doula, eu tinha uma hora lá que eu tinha perdido, tinha saído já do corpo. A doula me puxou assim, me fez assim, ó, me fez voltar. Raquel, aqui! E eu voltei. E aí, e aquilo lá foi importante para mim, que daí eu consegui ter consciência e consegui ficar ali naquele processo e viver de forma inteira ali dentro do meu corpo, sem querer fugir. Quem que às vezes está num compromisso que deixa o corpo e a consciência vai lá, né? A gente deixa o corpo ali de missa de corpo presente, mas a gente não escuta nada. E a gente saiu do corpo. Então, para revisar, galera, agora aqui é rapidão. Pontos de força vital, centros de captação e emanação de energia. Tá vendo esse movimento? Tá vendo esse feixe de luz que desce e esse feixe de luz que atravessa? Então, nós temos esse limite, que é o chão, que é a crosta, que mais para baixo não dá para eu ir, a não ser que eu faça um buraco. Esse é o limite. Quem que me achata para eu chegar até esse limite e eu não posso ficar flutuando que nem uma bolha de, sabe aquelas penuginhas de pó? A penuginha de pó vai, né? Por que eu não posso sair que nem a penuginha de pó? Gravidade. Primeira força. Pá. Se essa força não me achatar aqui até a crosta do planeta, capaz de eu sair pela estratosfera e ó, eu vou explodir. Então, existe uma força que cria a unidade que a gente enxerga. Essa unidade corpo, por exemplo, uma árvore, uma mesa. A força da gravidade, ela é importante para prender todos nós na Terra. E aí nós temos aqui sobe, que é chamada de força eletromagnética. Nós temos no núcleo da Terra um monte de ferro rodando, incandescente e derretido, que criam um campo magnético ao redor da Terra. Essa outra força a gente recebe do pé e ela transpõe. Muitos de nós sentimos no arrepio. Quando está desbloqueado, você é um chafariz, você é um Taurus. Mas a gente aprendeu a ter o espírito perto. A gente acha que o arrepio tem a ver com algum fenômeno espiritual. Tem, né, gente, um espírito perto, né? O teu? Então, a força elétrica e a força magnética. Só isso é dos pés. Por isso que aquilo que eu penso é elétrico e aquilo que volta a mim é o que eu atraí magneticamente falando. E aí nós temos a força da gravidade. E aí nós temos essa daqui, você viu? Eu já falei de duas. Essas duas. E nós temos uma terceira, que está aqui. Tá? Então, a nossa respiração é assim. A gente está ventilando, então as emoções vão tomar conta. Se você respira muito curto, você está jogando vento, suas emoções vão dominar seus pensamentos. Se você tem um trabalho, que nem no Tai Chi, no Yoga, né, que cada movimento é a respiração, a gente fica lá. E eu tô tirando ar, aí eu vou lá. Aí eu não tenho. Meu pai falava que quando ele fazia Tai Chi, ele nunca tinha respirado tanto. Saía bêbado de ti, assim, tanto ar, né? Tanto ar que eu fiquei bêbado, né?
Mas é por quê? Porque esse processo de você respirar de uma forma longa, prender por um segundo, retirar de uma forma longa, vai fazer com que o teu pensamento ele controle a emoção. A pessoa que está com a emoção controlando o pensamento, ela está assim. Ela está no contrário, ela entra em transtorno do pânico, ela entra em crise de ansiedade. Certo? Por que que as emoções controlam o meu corpo, que eu travo, que eu não consigo nem caminhar? Porque minha respiração está zero. Eu estou jogando vento para dentro, consciência nenhuma. Agora, como que eu consigo controlar as minhas emoções através dos meus pensamentos? Pela terceira produção de energia, que é o Chi, ou o prana, ou o oxigênio. Ok? Então, essa fonte de energia é da saúde física. Essa fonte de energia é da tua saúde mental, que é emocional, que é espiritual, que está tudo junto. Quem que cuida da saúde física? O planeta Terra. Físico. A alimentação, o sono, a hidratação, planeta Terra. Quem está na Terra tem o corpo físico, tem que se adequar com o movimento saudável, natural da Terra. Né? Tanto que quando um astronauta vai lá para a estratosfera, lá para as luas, para as ISS da vida, eles primeiro desarranjo que acontece é diarreia. Foi a NASA que inventou o Dramin. Para acalmar o negócio ali, porque o que eles perdem quando eles estão numa estação espacial? Eles perdem essa fonte, que irriga os 3 primeiros chakras, que é essa primeira, segunda raça dos seres humanos que, muito antes de Jesus nascer, já estavam aqui. Aí começa a irrigar esses chakras. E o controle para irrigar esses chakras tem muito a ver com respiração e benevolência. Fazer o bem, sem olhar a quem. Fazer bondade, fazer caridade, ajudar. E parar de competir. E aí eu já ajudei esse mês. Continue! Já fiz a minha parte, agora eles que se virem. Ai. Ok, entendeu? Então é só pra gente entender isso. Esse movimento e esse ao redor aqui, ó. Que quanto mais curto está, quanto mais longo ele está, mais alívio. Outra maneira de perceber isso que eu expliquei. A energia da Terra, a energia celestial. O que entra na gente? Olha só tudo que entra na gente. Tem que entrar. Ou permear. Tem que permear por você o arrepio. Quando vier o arrepio a próxima vez, vocês falam, vai! Pare! Em vez de... Entendeu? Vai, arrepio! Aumente meu campo magnético! E ele vai. Ok? Esse. Ah, não, o arrepio de frio não é arrepio. É choque térmico, daí eu falo que é choque. Mas é verdade, esse arrepio de frio é perigosíssimo. O que permeia teu corpo? A tua jornada espiritual, a tua jornada emocional, a tua conexão, comunhão, alimentação com a Terra. O campo eletromagnético faz a tua forma. Os movimentos celestiais, lunares e espirituais. Ah, vai me dizer que Mercúrio retrógrado me afeta? Afeta. Né? O movimento das marés não afeta toda a água dos oceanos? Né? A Lua e tal, e você também é esse universo inteiro aí dentro. Né? 70 e algumas pessoas têm até mais, porque capricham em tomar água, né? Eu já diria que eu estou nos 50% de água. Sim, né? Os astros movimentam. Antigamente, quando a gente falava leitura dos astros,
Lá nos tempos mais antigos do taoísmo, o movimento astral também era considerando o movimento dos astros. Hoje a gente fala em movimento astral como se fosse só o movimento espiritual. Ah, lá no plano astral a gente não sei o quê, né? Não, mas também tem esse movimento, Mercúrio, Marte, Vênus, Sol, Lua. Que dia que você nasceu? Que horário você nasceu? Onde você nasceu? Qual era a atitude e longitude? Tudo isso interfere na sua busca, no seu quebra-cabeça. Né? Qual é a numerologia do teu nome? Teve aborto ou não teve aborto antes de você nascer? Não sei, uma pergunta! Como que foi o dia do seu nascimento? Eu não sei. Tua mãe ainda tá viva? Tá. Mas vai lá, pergunta, faz uma tarde perguntando de como que foi a sua estreia. Como que foi seu parto? Como que estava a família? Como que estava o clima? Como que estava a política, a religião? Estavam felizes? Estavam em guerra? Tudo isso interfere na tua história. É bom tu saber. Outra maneira de explicar isso que eu acabei de explicar. Corpos sutis, movimento dos chakras. Corpos sutis, movimento dos chakras. É colorido? Às vezes, depende. Depende se o óculos está limpo. Mas não é assim fácil de perceber e também não é assim desdobrado, assim, ó, tá? É tudo permeando. A gente desenha assim separado para a gente entender, mas tá tudo permeando você. O teu mental superior não tá a 80 centímetros de você. A tua consciência capta além. Pensa assim, ó. Tua consciência dentro do cérebro. Quando ela sai, ela pega uma informação lá, ó, e volta. Pá. Aí você fala, tive uma ideia. Olha o que eu tô pensando, e você acha que é você que tá pensando. Quem sabe você esteja canalizando e o teu mentor tá ali facilitando. E você acha que é você que tá pensando. Do contrário também acontece. Esses pensamentos invasivos, ruins, eu não quero que volte, não aguento mais pensar nisso e tal. Pode ser um obsessor, jogando ali repetidamente aquele estímulo. Você acha que é você que está pensando, mas você pode estar canalizando também. Por isso, práticas espirituais, limpeza espiritual, sinal da cruz, São Miguel Arcanjo, tudo isso funciona. Mas tem que ter assiduidade, frequência. Não pode só quando está assim. Aí começa a se ficar melhor, começa não sei o que, aí pronto, abandona. Essa é a infantilidade que a gente tem que pegar a criança de novo, levar para a escola e falar, gente, cadê a constância? Constância é ritmo, ritmo é frequência, frequência é tudo. Não pode fazer quando tá mal e não fazer mais quando tá bem. Ah, consegui o que eu queria, agora parei. Não é para conseguir o que a gente quer, que a gente tenha conexão espiritual. É para seguir canalizando um melhor mundo para quem está aqui na fisicalidade. E depois, ó, sem assinar obra nenhuma. Você nem é você. Você está você. Tá? Então, ó, pra mim, pro Grupo Oriente, o que geralmente ajuda? E assim, cheguei a anotar para dar uma lista para praticar sempre. Essa respiração tem que estar consciente. Você tem que falar assim, agora eu vou respirar contando até 5. Não, agora você fez uma respiração consciente. Né? O resto do dia tá tudo inconsciente, né? Então, e essa respiração tem que estar consciente e ao mesmo tempo tem que estar lenta e focada. Só na hora da prova que a gente aprende que a gente deve fazer vestibular, que na hora da prova a gente... Não, gente! Lavando louça, tudo. Tomando água, tudo. Inclusive uma água. Um chazinho. O que mais? Por que essa respiração consciente, lenta e focada, o que ela produz? Existe uma grande diferença entre você ventilar o seu sangue e entre você oxigenar.
Já falei lá atrás, quando a gente está oxigenando, a gente está bem lento. E a gente faz apneias. Inspira, prende, daí tira. E prende, vazio. Depois puxa. E vai prendendo. Com esses ciclos de apneia, faz 2 minutos dessa respiração. Você entra num relaxamento desprendendo hormônios muito importantes. Quando a gente fala em hormônios, geralmente a gente pensa em hormônios na parte da reprodução, de menopausa, de ser mãe. Vai dormir sem os hormônios estar regulados, ver se consegue. Hormônio é para ter o sono, é para ter o aprendizado, é para além da parte reprodutiva, gente. Muito além. Está muito antes de só o útero. Só que nós aqui estamos aprendendo a cuidar dos hormônios por causa do feminino. E a gente esquece que o aprendizado, a assimilação, o sono, tudo isso é hormonal. Atividade física é para os hormônios, não é para os músculos, para bumbum. Atividade física é para os hormônios. Quando você faz isso, seu cérebro recebe uma mensagem de conforto. Uma outra dica que a gente dá sempre é o Ho'oponopono, não falhe, tá? Conhecem a técnica da bifurcação energética? Nós, alunos do Yoga e do Tai Chi, a gente aprende dos nossos mestres a bifurcar a energia da respiração. Então ela entra pelo nariz, né? Metade vai descer, metade vai subir. O ar entra, um pouco passa por cima da tua cabeça, vai lá para as costas, sobe pelos chakras e sai. Esse caminho que está desenhado aqui, ó. Metade do ar é o verde, a outra metade do ar é o azul. Só visualiza isso, que teu ar não vai só direto para o pulmão. Ele faz um movimento no teu sino nasal. Vem aqui, ó. E ao estimular o seu sino nasal, você, de uma certa maneira, estimula uma boa ideia, ou chakra frontal. Né? Os antigos assistiam Thundercats, né? Né? O Tiger colocava a espada justiceira na frente do terceiro olho e pedia visão além do alcance. Ó, espada justiceira, né? E aquele olho fazia assim, me dê visão além do alcance. E aí ele lá enxergava lá a Chitara em perigo e ele ia lá salvar. É bem simbólico, né? Mas é isso, de você trabalhar essa visão aqui, ó, né? O sol do céu da boca. Céu da boca, o sol do céu. Lá dentro. Visualizar tudo isso. O yoga, o tai chi chuan, artes marciais, qigong, qigong, pilates, dançar, meditar, fazer bondade para você, para os seus músculos e para a comunidade. Não tem companhia espiritual melhor, pode apostar. Para revisar, né, esse movimento da nossa aura, ele está em todos os locais. Corta uma laranja no meio, você vai ver esse movimento. Uma maçã, esse movimento. Primeira divisão celular, esse movimento. Né, tá lá uma célula, ela, quando ela se divide, ela faz primeiro torus, depois ela vai para duas. Então tá lá dentro do nível atômico o movimento de voltar, fortalecer, expandir, tá? Esse movimento tá em todos nós. O que geralmente desbloqueia a energia? Sono. Tá com problema de sono? Vamos lá, vamos investigar, vamos buscar, vamos terapeutizar.
Sono é fundamental para o teu espírito. Eu não vou nem falando para o teu corpo. Estou falando para o teu espírito, que tem que aguentar a carcaça o dia inteiro. E na hora dele poder sair da carcaça, ele fica preso na carcaça, porque a sua consciência não dorme, né? Você fica escutando o cachorro da quadra de trás, você escuta o barulhinho do vento, você fica... Qualquer coisinha você tá ali, você tá... ou você sai do corpo até mais ou menos 15 centímetros. Assim. Parece aquele balão dirigível, né? Dormindo em cima do próprio corpo. Assim. E aí qualquer barulhinho você já volta. A ideia é que a gente consiga, tchau corpo, amanhã de manhã eu volto. E começa a amanhecer, a gente volta pro corpo de novo. Que é a dádiva, né? O presente. Voltar pro corpo todas as manhãs e falar, tô vivo. Né? Tô vivo de novo. Muita hidratação, muito exercício funcional. Aí a parada do exercício funcional é delicada. Muito delicada, né, Mara? Bem delicada. E geralmente o exercício funcional tá na visão estética, né? Infelizmente. Né? Nesse momento aqui, enquanto eu estou respirando, eu estou trabalhando o meu abdômen. Eu estou forçando o meu abdômen na hora que eu tiro o ar e expandir. Esse é o meu exercício funcional. Claro, tem outros, mas olha que eu estou lá servindo chimarrão. Terminou de esquentar a água lá na pia, vai colocar a água do chimarrão na térmica, né, Cid? Como é que tá teu ombro? Perceba amanhã quando você for manipular uma água quente no lugar. Será que você tá assim? Será que você não pode dobrar o teu pulso? Relaxar o teu ombro, perceber se tá com os dois pés? Às vezes a gente vê vocês assim com o celular. E dá vontade de fazer arruma essa perna aí pra você poder colocar o peso nos dois pés. Percebam isso. Porque a longo prazo isso vai te cobrar. Vai te cobrar. Né? A galera hoje tá muito assim, ó. E o cérebro entende a nossa postura não verbal. O cérebro interpreta o não verbal. O que é a postura de um depressivo? Agora, o que é a postura de uma pessoa que está fazendo uma edição do Reels? Pode estar divertido, mas essa postura de dobradura, de encolhimento, é perigosa. A gente tem que cuidar com isso, né? Coloca o celular ali. Mas tem que cuidar com essa cabeça baixa, com esse ombro para dentro, por muitos minutos. Seu cérebro vai falar assim, cara, essa pessoa tá moadinha, tá se escondendo, tá se encolhendo. E ele vai liberar menos hormônios de prazer, tá? Autoconhecimento. Isso implica em buscar ajuda. Não adianta nada você saber que tal situação é traumática e não resolver, não terapeutizar, não ressignificar. Conhecimento, caridade. E aqui é o que? Praticar o que se aprende de bom. Eu li que o chá de salsinha é bom pro fígado e meu fígado tá ruim e nunca ferve a salsinha, poxa vida. Ferve essa... Toma! Entendeu? Eu fiquei sabendo que é bom, mas vai lá e faz, então. Pratique. Faça. Tire da teoria. Para de ensinar e comece a fazer. Segundo o meu grande mestre, meu pai. Faça 1 quilômetro e fale 1 centímetro. Ele fala assim, tá cheio de gente que fala 1 quilômetro. Mas faz isso aqui, ó. Era uma das frases que meu pai falava pra mim, filha, falou demais, quero lá, vai fazer. Mas eu não sei como é que vai fazer. Vai fazendo e vai resolvendo na medida que você vai fazendo. Não tem muito planejamento. Né? Os librianos surtam. Quer que esteja tudo no Excel, né? E os aquarianos já... À medida que o problema aparece, eu resolvo. Vamos ir, né? Essa é
Essa aí que é o movimento. Então, a nossa vida se resume nessas duas imagens, tá? Olha que lindo o campo magnético ou o enraizamento, que o teu pé, ele não tem um eixo, ele se espalha. Por isso que nas artes marciais a gente vê aquele equilíbrio todo na galera e tal, porque se espalha a energia do pé. Não da mão. Parece que é a mão, né, que tá fazendo. Tudo ali. Sobe e liga a lanterna. Criador. O que a gente vai ter que assimilar? Raquel, como um espírito no espaço-tempo, numa sociedade que tem a mente independente da mãe, da irmã, do pai, do namorado, do marido, eu posso pensar com os meus miolinhos e concordar comigo, mesmo que ninguém mais concorde. O dia que eu falei que ia fazer psicologia, o mundo virou contra mim. Mesmo assim eu fui lá e fiz. Porque eu concordava. O resto é difícil, né? Lembra da cartinha? Você que sabe, você que sabe. Você tem um corpo, você tem a questão financeira, você tem a questão profissional. Recomendo estudarem o Ikigai. Ainda vou fazer uma palestra sobre isso. E paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e muita fé nessa caminhada.